Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Cálculo 3. O meu nome é Arthur e hoje nós vamos falar sobre as integrais de linha de campo escalar, sendo esta aqui a primeira parte. Tudo bem? Então vamos começar. O que é que nós devemos saber sobre as integrais de linha de campo escalar? A primeira é que a integral de linha de campo escalar ela não vai depender da parametrização. Como nós estudamos, quando a gente cria uma parametrização, é possível construir várias delas. Então, o resultado de parametrização que você encontrou aqui não vai interferir na hora de resolver a integral. A segunda é que ela não vai depender da orientação que você adotou para sua parametrização, ou seja, sentido anti-horário ou sentido horário. Mas como a gente já comentou antes, é sempre bom a gente adotar o sentido anti-horário, pois é o sentido positivo. Dito isso, a forma das integrais de linha é essa aqui. É a integral de linha da curva C de f' ds', onde C é a curva C parametrizada e esse ds' ele representa a norma de gama' de t dt, onde gama' de t é a derivada da parametrização que você encontrou no problema. E f' é a função escalar. Outra coisa importante é isso aqui. Toda vez que um problema falar para você calcular um comprimento, uma massa ou densidade, na verdade ele quer que você faça uma integral de linha de campo escalar. Isso às vezes não é muito comentado, mas toda vez que você se deparar com uma questão contextual, ele pedir que você calcule ou um comprimento, ou a massa, ou a densidade, nada mais é que ele quer que você calcule uma integral de linha de campo escalar. A forma da integral de linha de campo escalar para quando ele pede comprimento é essa aqui. É uma integral de linha de 1 ds'. Ou seja, quando ele te pedir para calcular o comprimento, aquele f' que nós vimos na parte anterior vai ser igual a 1. E eu aconselho fortemente que vocês decorem essa forma para comprimento. Agora, para massa, vai ser igual a isso aqui. Vai ser uma integral de linha da massa vezes ds'. E por último, que é a densidade, vai ser uma integral de linha da densidade vezes ds'. E aqui eu vou deixar um mecanismo para como resolver esses tipos de integrais de linha de campo escalar. O que se deve fazer então? Primeiro, nós vamos encontrar uma parametrização, que aqui eu chamei de γt. Depois, nós vamos fazer a derivada daquela parametrização, que vai resultar em gama' de t. Depois, nós vamos fazer a norma de gama' de t. Depois disso tudo, nós vamos pegar aquele gama de t e nós vamos substituir em f de xy, que é o nosso f'. E ali em ds', nós vamos pegar o resultado da norma de gama' de t e substituir em ds'. Logo, vai ficar f de gama t e ds' igual a norma de gama' de t dt. E essas duas expressões nós vamos substituir na integral, que ele quer que a gente calcule, e assim nós vamos conseguir resolver o problema. Para o nosso primeiro problema, ele pede para calcular a integral de linha de campo escalar de x² mais y² ds', onde γt é igual a tt, sendo que t está entre menos 1 e 1. Bom, aqui ele já deu a nossa parametrização, então nós não precisamos nos preocupar em montá-la. Então, a gente já pode fazer a derivada de γt, que vai nos dar 1 para x e 1 para y. Depois, fazemos a norma de gama' de t, que é igual a raiz de x² mais y², que no caso x é igual a 1 e y é igual a 1. Por isso vai ficar raiz de 1² mais 1², que vai resultar em raiz de 2. Pegamos aquele resultado da norma de gama' de t e substituímos no ds', e aí ds' vai ser raiz de 2 dt. Depois, substituindo o nosso ds' que encontramos, o intervalo de t que foi dado no problema e o γt na função f' da integral, vai nos dar o quê? Que é a integral, que vai de menos 1 até 1, de t² mais t², vezes raiz de 2 dt, que é igual a raiz de 2, vezes a integral, que vai de menos 1 até 1, de 2t² dt, que vai nos dar 2 raiz de 2, vezes a integral que vai de menos 1 até 1 de t² dt, que é igual a 2 raiz de 2, vezes t ao cubo sobre 3, que vai de menos 1 a 1, e a resposta vai nos dar 4 raiz de 2 sobre 3.
Para a nossa segunda questão, ele pede para calcular a integral de linha de campo escalar de x, y, z ds, onde nosso gama de t é igual a cosseno t para x, seno t para y e t para z, sendo que t está indo de 0 até 2π. Mais uma vez, já nos dá o nosso gama de t. Então, a gente já pode fazer a derivada desse gama de t, que vai ser o que então? Vai ser gama linha de t, que é igual a menos seno t para x, cosseno t para y e 1 para z. Depois, fazendo a norma de gama linha de t, vai nos dar o quê? A raiz de menos seno t, isso tudo ao quadrado, mais cosseno t, isso tudo ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai nos dar raiz de 2. Pegamos a resposta da norma de gama linha de t e substituímos em ds. Então, ds vai ser igual a raiz de 2 dt. Fazendo as devidas substituições na expressão acima da integral, vai nos dar o quê? A integral que vai de 0 até 2π de cosseno t, seno t, t, raiz 2 dt, que é igual a raiz de 2, vezes a integral que vai de 0 até 2π de cosseno t, seno t, t, dt. Mas daquela forma que a integral está, a gente não consegue resolver. Então, nós temos que utilizar algumas ferramentas para que façam com que aquela integral seja facilmente resolvida. Ou seja, a gente sabe que seno de 2t é igual a 2 cosseno t, seno t. Então, se a gente passar o 2 para o outro lado dividindo, vai nos dar aqui 1 sobre 2 de seno de 2t é igual a cosseno t, seno t. Então, substituindo lá na integral, vai nos dar aqui raiz de 2 sobre 2, vezes a integral que vai de 0 até 2π, de seno de 2t, t dt. Agora sim, nós conseguimos resolver aquele tipo de integral. Ou seja, se a gente aplicar uma integral por partes aqui, e chamando u de t e v' de seno de 2t, vai ficar como? Fazendo a derivada de u com respeito a t, vai nos dar que du é igual a dt. E fazendo a integral de v', vai nos dar que v é igual a integral de seno de 2t dt, que é igual a menos meio de cosseno de 2t. Então, aplicando integral por partes, a nossa integral que vai de 0 até 2π, de seno de 2t e t dt, vai ser o quê? uv, que vai de 0 até 2π, menos a integral que vai de 0 até 2π de v du. Fazendo, então, as substituições que encontramos de du e v acima, e colocando aí abaixo, vai nos dar aqui menos meio de t cosseno t, vai de 0 até 2π, mais meio da integral que vai de 0 até 2π de cosseno de 2t dt. E isso vai nos dar menos π. Portanto, a resposta da integral de linha de campo escalar vai nos dar menos π vezes raiz de 2 sobre 2. Para a nossa terceira questão, ele pede para calcular o comprimento, sendo que ele já nos dá uma parametrização, sendo que essa parametrização é r de t, que é igual a e elevado a t cosseno de 2πt para x, e e elevado a t seno de 2πt para y, sendo que o intervalo do parâmetro t está indo de 0 até 1, tá certo? Então, mais uma vez, nós não precisamos nos preocupar em criar uma parametrização, tá certo? Então, aqui, a gente também pode fazer a derivada dessa parametrização direto. Ou seja, vai ficar r' de t, que é igual a e elevado a t, cosseno de 2πt, menos 2π vezes e elevado a t de seno de 2πt, sendo que isso tudo é para x. E para y, vai ficar e elevado a t de seno de 2πt, mais 2π vezes e elevado a t de cosseno de 2πt. Fazendo, então, a norma de r' de t, vai nos dar a raiz de e elevado a t cosseno de 2πt menos 2π vezes e elevado a t de seno de 2πt, e isso tudo elevado ao quadrado, mais e elevado a t de seno de 2πt mais 2π vezes e elevado a t de cosseno de 2πt, e isso tudo elevado ao quadrado. Então, tudo isso vai nos dar aqui e elevado a t vezes a raiz de 1 mais 4π ao quadrado. Pegando, então, aquela resposta da norma de r' de t e substituindo em ds, vai nos dar que ds é igual a e elevado a t vezes a raiz de 1 mais 4π ao quadrado dt. Resolvendo a integral para uma integral de linha de campo escalar em que ele quer que a gente calcule o comprimento, calculando o comprimento, vai nos dar aqui é uma integral que vai de 0 até 1, de acordo com o intervalo do parâmetro t, de 1 ds. Sendo que esse 1, ele mostra que a gente está calculando o comprimento, tá certo? Substituindo, então, aquele ds que encontramos nessa integral, vai nos dar aqui é uma integral que vai de 0 até 1, de e elevado a t, vezes a raiz de 1 mais 4π ao quadrado, dt. Sendo que raiz de 1 mais 4π ao quadrado é uma constante, então ela pode sair da integral. Então vai ficar raiz de 1 mais 4π ao quadrado, vezes a integral, que vai de 0 até 1, de e elevado a t, dt. Que vai nos dar a raiz de 1 mais 4π ao quadrado, de e elevado a t, que vai de 0 até 1.
Então vai nos dar a raiz de 1 mais 4π ao quadrado, vezes e elevado a 1, menos e elevado a 0, que vai nos dar e menos 1, e isso tudo vezes raiz de 1 mais 4π ao quadrado. Para o nosso quarto exemplo, ele pede para calcular o comprimento da curva, cuja parametrização é r de t, que é igual a 3t para x, 3t ao quadrado para y e 2t ao cubo para z, sendo que t está indo de 0 até 1. Aqui já foi dado também a nossa parametrização, então nós já podemos fazer a derivada direto. Ou seja, vai ficar r' de t, que é igual a 3 para x, 6t para y e 6t ao quadrado para z. Fazendo então a norma de r' de t, vai nos dar aqui a raiz de 3 ao quadrado, mais 6t ao quadrado, mais 6t ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado, que é igual a raiz de 9 mais 36t ao quadrado, mais 36t à quarta, que é igual a raiz de 3 mais 6t ao quadrado, isso tudo ao quadrado, e por fim vai nos dar 3 mais 6t ao quadrado. Pegando então a resposta da norma de r' de t, a gente substitui em ds'inho, que vai nos dar 3 mais 6t ao quadrado dt. Substituindo então todas aquelas informações que encontramos numa integral para calcular o comprimento, vai nos dar uma integral que vai de 0 até 1 de 1 ds'inho, que é igual à integral que vai de 0 até 1 de 3 mais 6t ao quadrado dt, que é igual a 3t, que vai de 0 a 1, mais 2t ao cubo, que vai de 0 até 1, que é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Por fim, ele pede para calcular a integral de linha de campo escalar de y ds'inho, sendo que c é representado por x igual a t ao quadrado e y igual a t, sendo que o intervalo do parâmetro t está indo de 0 até 2. Aqui ele já nos dá uma forma um pouquinho diferenciada, mas não se preocupe porque essa aqui é uma das formas de mostrar as parametrizações. Ou seja, aqui a nossa parametrização vai ser gama de t igual a t ao quadrado para x e t para y. Fazendo então a derivada de gama t, vai nos dar gama' de t, que é igual a 2t para x e 1 para y. Faz então a norma de gama' de t, vai nos dar a raiz de 2t ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 4t ao quadrado mais 1. Pegando a resposta então da norma de gama' de t e substituindo em ds'inho, vai nos dar aqui ds'inho é igual a raiz de 4t ao quadrado mais 1 dt. Substituindo então a informação de ds'inho, o intervalo do parâmetro t, e colocando o gama de t na nossa função escalar, que foi dada ali na integral, vai nos dar o quê? A integral que vai de 0 até 2 de t raiz de 4t ao quadrado mais 1 dt. Só que para a gente resolver essa integral, nós temos que fazer uma mudança de variável. Ou seja, fazendo esses cálculos aqui abaixo, nós fazemos o seguinte. Chamando u de 4t ao quadrado mais 1, nós temos que fazer agora a derivada dele com respeito a t. Ou seja, du é igual a 8t dt. Fazendo então umas modificações nessa equação, implica que du sobre 8 é igual a t dt, o que já dá para substituir aqui em cima. Só que, quando a gente muda a variável, no caso aqui a gente está indo de t para u, nós temos que mudar o intervalo aqui também da integral, pois esse intervalo aqui está de acordo com t. Então, mudando para u, quando a gente fala que t inicial é igual a 0, nós temos que u0 é igual a 1. Mas por quê? Quando a gente pega esse t inicial aqui, 0, e substitui aqui, vai nos dar que u é igual a 4 vezes 0 ao quadrado mais 1. Ou seja, u vai nos dar 1. Então, o nosso u inicial é igual a 1. E para o t final sendo 2, vai nos dar que u final é igual a 17. Por quê? Se a gente pegar esse t igual a 2 e substituir aqui nessa expressão de u, vai nos dar que 4 vezes 2 ao quadrado mais 1, que é igual a 4 vezes 4 mais 1, que é igual a 16 mais 1, que é igual a 17. Por isso, o final deu 17. Substituindo, então, todas as informações aqui nessa expressão, vai nos dar aqui 1 sobre 8, vezes a integral de que vai de 1 até 17, de raiz de u du, que é igual a 1 sobre 8, vezes 2 terços de u elevado a 3 meios, que vai de 1 até 17. Sendo que vai ficar igual a 1 sobre 12, vezes 17, raiz de 17, menos 1. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. A gente vai ficar por aqui. Não deixe de se inscrever no canal para que vocês fiquem ligados quando novos vídeos saírem. E enquanto isso eu vou deixar umas sugestões de vídeos para que vocês possam ir estudando, como as parametrizações de curva de circunferências e elipses. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Até mais, pessoal!